1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16, diz: então Obadias dirigiu-se a Acabe. Obadias era alguém temente a Deus, que conhecia Elias, que estava a serviço de Acabe, o rei de Israel, um rei ímpio, idólatra, juntamente com sua esposa Jezabel. E diz assim, então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu, Elias disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você, a família de seu pai, tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto, a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou no meio-dia, eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria no altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti.
Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O lugar onde Deus responde, Ele envia a sua resposta, é o lugar onde o altar é restaurado e a unidade é construída. Eu diria a você que só dentro disso nós poderíamos falar várias vezes. Versículos número 30 e 31 desse capítulo 18 diz: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Fogo não tinha vindo ainda, resposta não tinha vindo, mas Elias tinha consciência de que o fogo não viria em qualquer lugar, que Deus não responderia manifestando a sua glória e o seu poder em qualquer lugar. Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus é onipresente e Ele está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. E Elias sabia disso. Ele tinha essa noção que se ele queria a manifestação divina, ele precisava preparar o lugar para que essa manifestação acontecesse. Isso já vem acontecendo em todo esse processo aqui, e agora chega um momento chave. Tudo era uma preparação, vindo em uma construção, mas agora chega o momento que Elias vai agir. Os profetas de Baal tinham feito as suas cerimônias, os seus rituais, mas nada tinha acontecido. Agora é a vez de Elias, os olhos todos em cima dele. Os profetas de Baal, de Aserá, estavam lá. O povo de Israel estava lá à volta. E a Bíblia diz que Elias chamou o povo para que ele se aproximasse. E daí, a Bíblia diz algo muito significativo. Ele diz: Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Em ruínas. O altar onde se oferecia sacrifícios ao Senhor estava em ruínas, abandonado, destruído. Talvez destruído pelos profetas de Baal e Aserá, destruído pelo povo, ou abandonado, destruído pelo tempo. A Bíblia diz que o Elias veio e restaurou o altar. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de culto. Altar é lugar de oferecer a vida a Deus, é de honrar a Deus. Altar é o lugar de dedicar-se ao Senhor, o que somos e o que temos. Altar deve ser um lugar santo. E a Bíblia diz que o Elias, ele restaurou o altar. Deus não responderia, o fogo divino não viria, se não houvesse restauração do altar ao Senhor. E daí a Bíblia nos diz mais aqui. Daí a Bíblia diz que ele restaurou o altar, e daí Elias apanhou 12 pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. O reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos ao norte e 2 ao sul. 2 capitais, Samaria e Jerusalém.
O que aconteceu não foi a vontade de Deus. Mas Elias, ele estava no reino do norte, ele podia pegar 10 pedras. Mas não, ele pegou 12. Porque o total das tribos era 12. 12 pedras e as colocou ali no altar. Isso foi um ato profético de Elias, apelando para a unidade do povo de Deus. Ele pegou as 12 pedras e as uniu. A construção desse altar, a construção do lugar de resposta, também foi a construção de uma unidade. E voltando na questão da família, o apóstolo Pedro fala para que marido cuide da esposa e que haja cuidado nesse relacionamento, com o objetivo também de que as orações não sejam impedidas. O que Pedro comunica é que quando o casal está dividido, que está em guerra, brigado, que não está unido, ele está dizendo que a oração pode ser impedida. É o mesmo princípio que está sendo colocado aqui diante dessa ação do Elias. Ele está reunindo, ele está unindo as 12 pedras. Ele está falando de unidade. O lugar que Deus responde é o lugar da unidade. É o lugar do altar reparado, é o lugar da unidade. Em que todos aqueles que servem a Deus, que sabem quem Deus é, devem sim buscar estar unidos. E a gente precisa dessa busca de unidade na nossa família, unidade no casal, unidade com os filhos, unidade nos ministérios, nos grupos pequenos, unidade como igreja, igrejas locais, igreja como um todo.